Oi, eu sou a Gabriela e bem-vindo a mais uma edição do Escuta Aí. E no vídeo dessa semana eu vou falar sobre meus vídeos favoritos de novembro. Pra começar, eu queria falar sobre, acho que é um dos maiores lançamentos desse ano, que é o disco novo da Björk, o Utopia, que saiu há pouco tempo. E nesse disco ela trabalha com o Arca, que é um produtor latino que ela trabalhou lá em 2015 no Unicura. Só que a grande diferença é que no disco de 2015 era bastante focado sobre o fim do relacionamento dela, né? Então era um disco bem pesado, bem emocional, assim, era bem tristinho. E agora, né, até em algumas entrevistas ela falou que ela queria fazer um disco mais alegre pra dar uma balanceada nisso. E é basicamente isso, o Utopia. Ele é um disco muito bonitinho, tem umas letras que ela fala sobre meio que tá gostando de alguém de novo, de flertar. Até ela falou que esse é o disco Tinder dela, e eu acho que isso passa bem a ideia. E pra mim, o disco, mais do que o Unicura ainda, é um disco que é um casamento perfeito entre o trabalho do Arca, que é mais eletrônico, assim, tal. E o casamento da Björk, né? Tipo, de todas as coisas mais experimentais que ela faz com a flautinha, com as letras, com a música dela e com o jeito que ela trabalha. O segundo disco que eu tenho pra falar, na verdade, é uma mixtape que o Sufjan Stevens lançou esse ano. Agora ele lançou uma mixtape com músicas que não saíram no disco, que a primeira versão do disco ele gravou no quarto de um hotel dele com um iPhone, então ele coloca essas versões demo, coloca remix e coloca algumas músicas que não entraram no disco e que também são muito boas, que ele dá uma misturada, assim. Que é o Carrie Lowell, né, é um disco sobre a infância dele e tal. E ele continua falando sobre isso, né, a mesma temática, só que tem algumas coisas bem diferentes, assim. Então, também é um disco que vale muito a pena ouvir, principalmente se você gosta do Carrie Lowell, que é um dos meus discos favoritos do Sufjan Stevens, mesmo sendo um pouquinho diferente das coisas que ele fazia antes. E por último, mas não menos importante, tem o Rest, da Charlotte Gainsbourg, que ela tava há 8 anos sem lançar disco e ela lançou agora, que é, na verdade, um disco numa situação bem chata, assim, né? Ela perdeu a meia-irmã dela em 2013 e aí o disco fala um pouco sobre isso. Tem até um trocadilho, porque a palavra em inglês meio que significa descansar e tal, tipo rest in peace, descansa em paz. Em francês é meio que fique. Ela quer que ela descanse em paz, mas ela quer que ela fala sobre querer que ela fique com ela, que elas deveriam crescer juntas e tal. Apesar de ser um disco que tem uma temática bem dolorosa, ela inclusive faz uma menção a um poema da Sylvia Plath, que ela também se suicidou, porque a irmã dela, pra contextualizar, a irmã dela caiu da janela e aí a gente teve como suicídio. E aí ela faz uma jogada com um poema da Sylvia, que também se suicidou. Mas é um disco que quando você escuta, assim, ele tem todo aquele jeito da Charlotte mesmo, é uma coisa meio francesinha, meio dançando, assim, tem um pouquinho de folk, tem um pouquinho de tudo. Então ele acaba não sendo tão pesado, mas quando você para pra prestar atenção nas letras, é bem visível a dor dela, assim. É um disco bem bonito, inclusive tem uma música que chama Songbird in a Cage, que quem escreveu foi o Paul McCartney e cedeu pra ela, que também é uma música muito, muito boa. E eu acho que é um disco muito bom, assim, tipo, ainda mais depois de 8 anos sem lançar um disco, e todos os discos que ela já lançou são muito bons. Ela é uma ótima atriz e ela é uma ótima cantora, então eu acho que vale muito a pena ouvir. E é isso, essas são as minhas indicações do vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam todos os vídeos.